No dia 7 de outubro, nós, brasileiros, temos uma missão muito importante: escolher os governantes para os próximos 4 anos. A eleição é só em outubro, mas aposto que você já viu por aí falar em muita gente que vai concorrer a algum cargo, político viajando o país. Mas o que é permitido nesse período? Esses pré-candidatos já podem fazer campanha? Para falar sobre o assunto, eu converso agora com o juiz eleitoral Vladimir Capistrano. Doutor Vladimir, muito obrigado pela entrevista. Boa noite. A gente está vendo aí pré-candidato viajando o país, fazendo live nas redes sociais. O que é que a lei diz sobre esse período de pré-campanha? Isso é permitido? Boa noite. Boa noite, Jadir. A pré-campanha eleitoral ela foi instituída a partir da reforma eleitoral de 2009. Até então era completamente vedado qualquer referência a pré-candidaturas, a pré-campanhas. A legislação era muito rigorosa nesse sentido. A partir de uma necessidade que os políticos perceberam de propiciar a abertura do debate político, foi instituída essa fase de pré-campanha. E a lei foi alterada para dizer quais fatos, quais atos não seriam considerados propaganda eleitoral antecipada, porque propaganda eleitoral antecipada ela continua proibida, mas a lei estabeleceu alguns atos políticos que não seriam considerados propaganda eleitoral antecipada. Na reforma eleitoral de 2015, com a redução do tempo de campanha eleitoral de 90 para 45 dias, houve uma necessidade de ampliar essa possibilidade do debate, justamente para permitir ao eleitor conhecer aquelas pessoas que pretendem ser candidatos na eleição. E essas hipóteses de atos políticos que não caracterizam propaganda eleitoral antecipada foram ampliadas no que a gente hoje em dia chama de pré-campanha, inclusive claramente instituída a figura do pré-candidato. O que é permitido de verdade é o debate político. As pessoas que se pretendem candidatos, os chamados pré-candidatos, eles podem debater com o eleitor em geral, debater com a sociedade civil sobre projetos políticos, sobre plataformas de governo, sobre políticas públicas, sobre problemas das cidades, dos estados, do país. É isso que a legislação eleitoral permite que se faça nesse período chamado de pré-campanha. Ampliação do debate político. Realização de ato de propaganda continua proibida. Ou seja, carreata, caminhada, pedir voto, isso continua proibido. Continua proibido e é reprimido pela legislação eleitoral e pela fiscalização da Justiça Eleitoral. E o cidadão comum pode fiscalizar? Claro, é inclusive um dever do cidadão comum fiscalizar. O Tribunal Eleitoral ele tem mecanismos de denúncias de atos de pré-campanha, de propaganda irregular. Temos um aplicativo chamado Pardal, que inclusive pode ser baixado nos smartphones, que inclusive foi muito utilizado na eleição de 2016, foi fonte de muitas denúncias, aí não só de propaganda irregular, mas também de compra de voto, de abuso de poder econômico. Esse aplicativo ele está disponível e também através do Ministério Público Eleitoral, que é o importante instrumento de fiscalização do cumprimento da legislação eleitoral. São os principais canais que o cidadão comum tem para combater a propaganda eleitoral antecipada, que, como você disse, continua proibida, continua irregular. Todos esses pré-candidatos aí que estão apresentados significam dizer que eles vão concorrer? Não necessariamente. Nós não estamos no momento de registro de candidaturas. Até as convenções eleitorais, as convenções partidárias que vão escolher os candidatos, elas só começam a ser realizadas a partir de 20 de julho e podem ser realizadas até 5 de agosto. Até a data da realização da convenção e até o registro das candidaturas que ocorrem até 15 de agosto, não existem candidaturas, existem pré-candidaturas, que são apenas intenções de candidatura, ou seja, aquele eleitor que imagina que tem um potencial para se apresentar ao eleitorado, que tenham propostas que possam ser absorvidas pelo eleitorado em geral, eles começam a debater com esse eleitorado, começam a debater internamente nos partidos políticos a viabilidade ou a possibilidade dessas candidaturas. Isso não significa necessariamente que eles serão candidatos. Quem vai dizer isso é o partido político a partir de 20 de julho até 5 de agosto, e o registro de candidatura em 15 de agosto. No momento, nós temos pré-candidatos, ou seja, pessoas que pretendem ser candidatos e estão tentando viabilizar as suas candidaturas. Até lá tem muita coisa ainda para acontecer, e o cidadão é o fiscal, né? O cidadão ele é o principal destinatário dessa pré-propaganda e é também o principal fiscal dessa pré-propaganda. Verdade. Muito obrigado, doutor Vladimir Capistrano, que é juiz eleitoral aqui no Rio Grande do Norte. Muito obrigado, boa noite. Nós é que agradecemos e o tribunal sempre à disposição. Muito obrigado.